nosso sonho é o Brasil. Poderíamos falar um pouquinho sobre a influência do Islã na formação da nossa identidade brasileira, da nossa história, né? Porque o Islã, ele perpassa tanto a influência dos europeus colonizadores, né, dos portugueses e espanhóis, quanto dos negros que foram escravizados aqui, né? Então, acho que o Mansur poderia falar para a gente um pouquinho sobre a influência do Islã na nossa sociedade, na nossa história, né? O Islã é um fato que é um dos substratos que compõem a base de um país multicultural, que é o Brasil, né? Muitas vezes as pessoas falam que o Brasil é um país católico ibérico até o tutano. Eu discordo veementemente disso. Eu acredito que temos uma matriz mista, né? Até o nosso próprio catolicismo, ele é um catolicismo luso, um catolicismo português, com seus próprios traços de catolicismo português, né? E quando esse catolicismo e essa cultura portuguesa ela vem para as Américas, ela vai se mesclar com uma certa pagelança indígena, ela vai se mesclar com uma certa cultura, digamos assim, ameríndia, e ela depois vai receber certos caldos, né, africanos, ela vai receber certas influências e aportes de origem afro, e através de afro a gente também vai ter elementos de islamismo na religiosidade, na tradição popular, né? Isso não fica simplesmente resumido a terminologias, né, de origem arábica ou formas de expressão ou expressões culturais, mas também uma forma de ver o mundo, uma forma de estar em contato com o mundo, né? Grandes historiadores do século XX, sociólogos que analisaram o Brasil, e aqui eu poderia citar Câmara Cascudo, Gilberto Freire, né? Eles deixaram aí uma grande menção ao legado islâmico e jamais, se fosse uma coisa tão pormenorizada, não receberiam, não é uma página, são páginas no plural e diversas citações dentro dos livros desses grandes leitores no Brasil, né? Então, se a gente for falar de herança islâmica na cultura brasileira, a gente basicamente tem três matrizes. A gente tem uma matriz andaluza, e quando eu falo de andaluza, eu falo ibérica, né? Que é transmitida através de colonizadores espanhóis e portugueses que eles mesmos já carregavam uma forte herança ibero-árabe, né, ou andaluza, ibero-andaluza da Península Ibérica, que ficou sobre governo, né, muçulmano, teve, né, governo muçulmano por mais de meio milênio, né, e presença islâmica por mais de 900 anos. Então a gente tem ali um grande contato com povos islâmicos, com povos islamizados no plural, né, que tiveram ali a sua influência como base no qual a estrutura medieval islâmica, né, e cristã, espanhola e portuguesa seriam alicerçadas e construídas, né? Esses povos, eles foram a base pelo qual a cultura espanhola e portuguesa foi construída, sua língua, sua música, até o que era cristão foi feito em reação àquela presença islâmica. Então, em todos os âmbitos, há uma presença do islamismo, né? E essa é a primeira fase, a primeira essência na construção do que viria a ser Brasil, né, de herança islâmica. Esses colonizadores portugueses vão trazer arabismos para o português brasileiro, costumes árabes, culinária árabe. E quando eu falo árabe, muitas pessoas não entendem. Eu não estou me referindo à etnicidade. Eu estou me referindo a uma cultura, porque árabe não é simplesmente uma identidade étnica, é uma identidade cultural. Então a pessoa pode ser falante de árabe, ter uma cultura árabe e não ser ela mesma etnicamente árabe. A maioria dos árabes no início da Idade Média, da expansão árabe, eram dessa categoria. São pessoas arabizadas. O maior país árabe do mundo hoje é a República Árabe do Egito. E o Egito é árabe com muitos aspas, né? Na verdade, um grande caldeirão e conglomerado étnico de povos que tem o árabe como uma identidade cultural comum. E tal qual era a Península Ibérica. Então é sempre a gente ter em mente que, quando a gente está falando de árabe no contexto medieval, europeu, ibérico, etc., a gente não está falando de pessoas necessariamente da Península Arábica. Da mesma forma, quando a gente fala de cultura anglo-saxônica, a gente não está falando que um australiano ele é anglo-saxão, mas sim que ele vem de uma influência cultural, né, de origem britânica e anglo-saxônica. E da mesma forma, a gente, quando fala de árabes,
né, no contexto ibérico, né, não estou falando na modernidade, a gente tem que ter isso em mente. Então, essa foi a nossa primeira matriz cultural, se a gente for analisar do ponto de vista islâmico. Aqui foi transmitida através de colonizadores, de herança árabo-islâmica ibérica medieval, né, de imigrantes muçulmanos que vieram no Brasil colônia no início. Não esqueçamos que a Reconquista não extinguiu a presença de muçulmanos dentro da Península Ibérica, muito pelo contrário, as pessoas fantasiam demais, não estudam o período, não estudam e criam sensos comuns basicamente falsos. Depois da conquista de Granada, os muçulmanos foram expulsos da Espanha. Mentira, os muçulmanos seriam expulsos da Espanha em 1614, né? Mais de 100 anos, mais de 120 anos depois da conquista de Granada, que aí você tem um decreto de expulsão. Depois disso, a comunidade muçulmana continuou vivendo, primeiramente de forma livre na Península Ibérica e depois na forma de criptomuçulmanos mouriscos, a mesma estratégia de sobrevivência que os judeus tinham para viver na Inquisição no século XVI, né? E você tinha uma população islâmica imensa na Península Ibérica, tanto no reino de Castela quanto de Aragão. Em Aragão, a liberdade religiosa para muçulmanos continuou até 1520. O Brasil já tinha 20 anos de estabelecimento, né, como colônia, né, e a presença islâmica aberta ainda existia no reino de Aragão, na Península Ibérica, né? Então, assim, não é um absurdo falar de uma expulsão de muçulmanos nesse contexto. Então, esses muçulmanos, eles vieram para cá. Você tem denunciações inquisitoriais da presença desses muçulmanos, de indivíduos islamizantes, né, no Brasil colonial, e eles deixaram sua herança, deixaram sua transmissão, né? E você também tem o elemento moçárabe, que boa parte dos cristãos, católicos, etc., portugueses que vieram para o Brasil eram da plebe moçárabe, como o Gilberto Freire fala em Casa Grande Senzala. Então, eles eram cristãos, né, católicos, mas arabizados. Eram pessoas de rito latino, mas eram de cultura arabizada. Então, eles vieram para cá e trouxeram isso, né, para nosso caldeirão cultural inicial. Então, temos muitos elementos no Brasil colonial dessa origem. O canto, a música, a forma de construir, a arquitetura, a alimentação, os gostos, a vestimenta. Era muito comum, até o século XIX, mulheres de São Paulo usarem burca. Simples assim. Era a coisa mais comum do mundo ver uma paulistana, ou uma recifense, ou uma mulher brasileira usando burca. Era a roupa mais comum que existia. Isso é uma das heranças arábicas que o Gilberto Freire ele aponta no livro dele, né? Então, a gente vai para uma segunda matriz, né, que é a matriz africana, né, porque os escravizados que vão vir para o Brasil, em boa parte, né, 1/3 ou mais, vinham da África Ocidental. A África Ocidental, até hoje, é uma região majoritariamente islâmica, é uma região, tanto a África subsaariana quanto a África saariana, ela é uma região de maioria islâmica. Então, esses escravizados que vão vir para cá são muçulmanos, tanto ao ponto de que em 1835 a gente vai ter a revolta dos malês na Bahia, né, já no período do Dom Pedro II, que os muçulmanos vão se organizar por uma revolta, né, pela sua condição escrava, contra a sua condição escrava, mas principalmente pela questão da liberdade religiosa. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, recomendo como fonte primária o livro do Sheikh Abdurrahman al-Baghdadi, né, O Deleite do Estrangeiro, que foi um imã otomano que viajou pela costa do Brasil, na época do Brasil Império, e também os trabalhos magistrais de João José dos Reis, né? Alufarro Fino e Rebelião Escrava no Brasil. Também o Diário de Mahoma Gar do Bacuaqua poderia ser uma boa fonte primária, né? E fala sobre os incontáveis, né, escravizados de origem islâmica que tiveram sua presença aqui no Brasil. Até mesmo figuras notáveis da cultura brasileira, Marighella, por exemplo, da época do regime militar, ele era neto de escravizados muçulmanos, né? Então, assim, o Brasil inteiro ele tem uma forte herança, né? E uma cultura subrepresentada e subestudada dentro da nosso arcabouço cultural. Não digo que seja especialmente assim, até porque até a cultura luso-ibérica no nosso país ela é pouco estudada e ela é pouco difundida para as pessoas. Essa é uma segunda matriz, né? Que vai se manifestar principalmente na religiosidade e cultura popular. O nosso candomblé, nossa umbanda, enfim, nossas religiões de matriz africana não existem tal qual existem no Brasil, lá na África. Elas existem aqui nessa versão que temos brasileira, e uma dessas influências religiosas dos negros islamizados, né, foi para a religião de matriz africana. Diversos elementos dos cultos afro, de todas as regiões do Brasil, não é só
na Bahia, né, no Rio de Janeiro. Eu tenho, inclusive, aqui um livro muito bom, né, do Valdemar Valente, que ele escreve sobre o Xangô pernambucano, que é uma tradição de religiões africanas, que tem que se chama, né, o livro é Islamismo em Pernambuco, é um livro antigo, inclusive, a capa até amarela, e ele fala um pouco sobre essa questão da influência dos escravizados islâmicos no desenvolvimento do Xangô, que é a forma de religião de matriz africana mais comum lá em Pernambuco, no Nordeste ali. E, por exemplo, se a pessoa é de uma religião de matriz africana aqui no Rio de Janeiro, o pessoal chama de macumbeiro. Lá, o pessoal chama de xangozeiro, né, que geralmente é o pessoal que pratica o Xangô. E o Xangô, ele tem muitos elementos islâmicos, né? E, enfim, a gente vai ter essa matriz islamo-africana. A gente tem islamo-árabe ibérica e islamo-africana. E após o século XIX, né, com as imigrações vindas do Levante, a gente vai ter uma cultura árabe que vai ser transmitida principalmente através da figura dos imigrantes cristãos maronitas, que vêm do Líbano e da Síria, porém, dentre esses imigrantes, né, eles vão vir milhares de muçulmanos também. Né? A Síria e o Líbano, não esqueçamos, são regiões, né, apesar de uma influência e presença cristã muito grande, são majoritariamente islâmicas e não poderia ser diferente que no meio de muitos cristãos viessem muitos muçulmanos também. Tá? A gente não tem como estabelecer proporções exatas, mas o que é fato é que o Islã contemporâneo do Brasil, da qual eu faço parte, meus filhos fazem parte, ele é um Islã de terceira matriz, começado pelos imigrantes, né, que vieram da região do Levante, da Síria e do Líbano, que estabeleceram as primeiras mesquitas, mussalas aqui pelo Brasil como um todo, né, que inicialmente foram locais de encontro cultural, né, basicamente nunca houve um projeto de proselitismo no país, até hoje não há, não tem nenhuma iniciativa nesse sentido em larga escala, é uma coisa muito regionalizada, mas que após a conversão de brasileiros ao Islã, acabou atraindo mais convertidos, né, e isso acabou criando e gerando uma certa expansão, e aí hoje em dia já se fala em divulgação do Islã dentro do país, no sentido de apresentação evangélica, no caso de apresentar o Islã enquanto uma religião alternativa dentro do Brasil. Mas, enfim, é um fato de que o Islã ele é um elemento base dentro da cultura brasileira, ele não é estranho à gênese brasileira, ele está aqui desde que o Brasil começou a se formar enquanto Brasil. Os leitores da nossa sociedade mais tradicionais apontam para isso de forma muito veemente, né? E é um fato que o Islã faz parte do que nós somos como países. Tudo bem que essa influência não veio na parte de cima das caravelas, né? Veio geralmente nos porões, mas veio. E ela está aqui e hoje ela já é muito estudada e muito comentada.